Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do nono ano do Ensino Fundamental. O conteúdo da aula de hoje ele ainda está na apostila 2, a partir da página 272. Vamos continuar ainda falando da Ásia, mas na aula passada nós já começamos a falar de um único país da Ásia, que é a China. Nós vamos continuar falando sobre ele hoje. Vamos encerrar aí o assunto dos aspectos humanos e iniciar o assunto dos aspectos econômicos da China, certo? Uma pequena revisão. Na aula passada nós falamos da posição geográfica da China, ou seja, onde ela se localiza no continente asiático. Falamos dos aspectos naturais, como o relevo, as montanhas, planícies, planaltos, e a hidrografia, que são os rios. E iniciamos o assunto dos aspectos humanos. Na aula de hoje nós vamos continuar esse assunto dos aspectos humanos da China e também vamos começar a falar dos aspectos econômicos, especificamente sobre a agricultura. Vamos lá. Essa imagem que vocês veem aqui, vocês já sabem o nome, já sabem do que se trata. É uma pirâmide etária. Olha o título dessa imagem. China, evolução da pirâmide etária de 1950 até 2018. Essa primeira pirâmide aqui ela é de 1950, essa é de 1990 e essa é de 2018, certo? Na cor azul, nós temos os homens. Na cor vermelha, as mulheres. Aqui nesse eixo central aqui, são as faixas etárias. Olha só, de 0 a 4 anos. E aqui, nessa linha embaixo, a gente tem a população em milhões. Olha só, 14 milhões, 28 milhões, 48 milhões. Então vamos pegar essa barrinha aqui, essa primeira. O que essa barrinha significa? Ela é na cor azul, então são homens. A faixa etária que ela está, de 0 a 4. Então, homens de 0 a 4 anos. Então, crianças do sexo masculino aí, de 0 a 4 anos. Quanto que tinha em 1950 na China? Até onde a barrinha chegou? Até o 42. Então, 42 milhões de crianças do sexo masculino de 0 a 4 anos. É assim que a gente faz a leitura, certo? Vamos pegar aqui, em 2018, vamos pegar essa barrinha aqui, essa aqui, que a seta do mouse está aqui. Qual faixa etária está? De 50 a 54. Qual a cor dela? Vermelha. Vermelha é a cor indicada para mulheres, certo? E aqui em milhões, olha só, chegou quase a 65 milhões. Então, em 2018, na faixa etária de 50 a 54 anos, havia quase 65 milhões de mulheres na China. Então, se a gente comparar essas três pirâmides, elas mudam a forma, não mudam? Tem uma que o centro está um pouco mais largo, a outra começou a afinar um pouco a base. Olha só. Então vamos observar. O que isso mostra? A queda da natalidade. Por quê? O estreitamento da base. Então se tem menos pessoas aqui na base, a base vai ficar mais estreita. Então significa que há uma taxa de natalidade menor, está nascendo menos pessoas. E o que acontece quando tem o alargamento do topo ou do centro da pirâmide? Aqui no centro ou no topo, começa a alargar. Significa o quê? Qualidade de vida, ou seja, significa mais pessoas numa faixa etária mais elevada. É o envelhecimento da população. E quanto mais tempo se vive, as pessoas, quanto mais tem de expectativa de vida, isso é reflexo da qualidade de vida no país. Espero que vocês tenham compreendido essa explicação de como interpretar uma pirâmide. Então vamos para o próximo slide. Continuando é o assunto dos aspectos humanos. O crescimento da expectativa de vida na China. O que tem acontecido? A urbanização do país, que é recente, então teve um índice bem grande aí nas últimas décadas de aumento da urbanização do país. E isso reflete o quê? Na melhor qualidade de vida, porque as pessoas passam a ter acesso a qualidade de vida melhor, através, por exemplo, do saneamento básico, acesso a serviços de saúde, tudo isso melhora a qualidade de vida e isso impacta diretamente nos anos que se vive, na expectativa de vida. Em 2017, as mulheres chinesas tinham expectativas de vida ao nascer de 78 anos e os homens 74. Na China nós temos cidades modernas que elas ficam nas faixas litorâneas. Observem aqui no mapa, as faixas litorâneas que estão aqui no litoral, próximo ao Oceano Pacífico, com maior presença de idosos e maior renda. Então a população idosa ela vive mais na faixa litorânea e essa faixa litorânea também, que as pessoas têm uma renda per capita maior.
No interior, as pessoas têm menor renda e condições de vida um pouco mais precárias. O mapa, ele diz isso. Esse mapa, olha só, China, renda per capita por províncias em 2010. Quanto mais claro, menor a renda per capita. Olha só, em dólares. A média é de 2.276 dólares, a renda per capita. Per capita significa por pessoa. Quanto mais escuro, maior a renda. Observem só, as tonalidades mais escuras, elas estão próximas ao litoral mesmo. E no interior, as tonalidades mais claras, né? Que indicam o quê? Menor renda per capita. Então, uma menor renda, uma condição de vida mais precária. Certo? Continuando. Apesar do crescimento econômico, como a gente já falou na última aula, às vezes a gente fica com a impressão que a China é um país desenvolvido, que a China é um país rico, né? É um país desenvolvido do ponto de vista industrial, tecnológico, mas ele ainda não é considerado um país desenvolvido, é um país emergente, assim como o Brasil. O que isso significa? É um país que tem uma industrialização recente, mas ainda convive com diversos problemas sociais, o que faz dele um país pobre. Então a China, apesar do crescimento econômico, de ter a maior indústria do mundo, a maior economia do mundo, ainda é um país pobre por conta dos seus problemas sociais. Quais são esses? Vamos citar alguns. Taxa de analfabetismo alta. 5,5% das mulheres são analfabetas e 2% dos homens. Esse índice considera as pessoas acima de 15 anos, esse índice é de 2015. Então é uma taxa de analfabetismo ainda alta, distante da taxa dos países desenvolvidos, certo? Com certeza muito melhor do que a dos países subdesenvolvidos que não são industrializados. Mortalidade infantil, índice de 2017, 12 por mil. Uma observação importante para vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 12? Esse símbolo aqui, ó, ele não é de porcento, ele não é por cento, ele é por mil. Então, quando tem duas bolinhas aqui, vamos dizer assim, duas bolinhas, aqui, então, é por mil. Quando é uma só, é por cento, significa por 100, aqui por mil. Então, mortalidade infantil, a cada 1.000 nascidos, 12 morrem. E a população rural ainda é numerosa. Apesar da recente industrialização, da recente urbanização, as pessoas migrando para o centro urbano, ainda tem muitas pessoas vivendo na zona rural, 42%. Um índice também muito diferente dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos têm taxa de urbanização superior a 90%. Nas últimas décadas aconteceu a modernização e a industrialização do país, né? No caso, nós estamos falando da China. Aconteceu então uma urbanização acelerada. Com essa industrialização, as pessoas foram com rumo à cidade. A urbanização em 1980 era de 19,5%. Olha só, em 1980, de cada 100 pessoas, 20, vamos arredondar aí, moravam na cidade. Agora, de cada 100, 58, né? Que é 58%, o índice de 2017. Uma mudança bem grande, né? Mais que duplicou aí a quantidade de pessoas morando na cidade, mas ainda é um índice muito pequeno quando comparado aos países desenvolvidos, nos quais a urbanização costuma passar de 90%. A maior população urbana mundial. Apesar de só 58% da população chinesa morar na cidade, ainda assim, esse valor, que corresponde aos 58%, são 812 milhões de pessoas. É a maior população urbana mundial, em termos absolutos. Certo? Por quê? Porque a China é um país muito populoso. 58% da população da China em 2017 correspondia a 812 milhões de pessoas. Então, muitas pessoas vivendo na cidade. A China tem cerca de 1,3 bilhão de habitantes. É o país mais populoso do mundo. Aqui a gente tem uma imagem de uma cidade moderna e chinesa que ilustra aí, né, a verticalização do país, a urbanização também. Atividade 2. Vamos pensar o que a atividade 2 está pedindo. Vamos tentar resolvê-la. Embora a China tenha a maior população absoluta do mundo, que a gente acabou de dizer, 1,3 bilhão de pessoas, a sua distribuição se dá de maneira irregular pelo seu território. O que isso significa? Que existem lugares que são mais populosos e lugares menos populosos. O mapa a seguir destaca duas regiões da China que contrastam nesse aspecto. Observe, olha só. Tem uma linha aqui que divide, aqui tem a região 1 e aqui tem a região 2. A. Caracterize a densidade populacional nas duas áreas destacadas. Na apostila de vocês aí, nas páginas anteriores, inclusive nesse slide, tem um mapa que mostra, né, a questão da renda per capita, né? Então vocês vão voltar aí no conteúdo para dizer sobre a densidade populacional. Onde tem mais pessoas vivendo? Aqui na faixa litorânea ou no interior? Nós aprendemos isso na aula de hoje. B.
Cite ao menos 2 fatores naturais que explicam esse contraste populacional entre as duas áreas, né? Que fatores naturais, né, que poderiam estar relacionados, por exemplo, aí ao clima, à vegetação, né? Busque aí nesses fatores naturais que podem influenciar a presença aí, da população mais em uma região do que em outra, certo? É isso que vocês têm que fazer na atividade 2. Bom, acabamos o assunto aí dos aspectos humanos da China, vamos iniciar agora o estudo dos aspectos econômicos. A China é a maior economia do mundo, então às vezes a gente fica pensando, os Estados Unidos é a maior potência. Sim, é a maior potência, mas quando a gente fala em PIB, em produção, né, de riqueza, de industrialização, volume de dinheiro produzido por um país, né, a economia da China é maior, ela supera a dos Estados Unidos. Isso é recente, né? Por muito tempo os Estados Unidos foi a maior economia do mundo. Ainda os Estados Unidos é a superpotência mundial, é o país mais rico, mas quando a gente fala em economia, a economia chinesa é a maior do mundo. No entanto, a China apresenta grandes contrastes entre as regiões. O que isso significa? Existem regiões em que a economia é mais desenvolvida e existem regiões em que a economia é menos desenvolvida, certo? A PEA, o que é a PEA? É a população economicamente ativa. O dado de 2015. Em 2015 havia na China 774 milhões de trabalhadores, né? Nos países desenvolvidos, a porcentagem de pessoas que trabalham no campo normalmente é inferior a 5%, né? O próximo é de 5%. Na China, esse valor é acima de 5%. Então, mais uma característica aí que coloca, né, a China um pouco distante dos dados aí dos países desenvolvidos. A economia rural. Havia 200 milhões de trabalhadores rurais na China em 2015 e eles produziam 185 bilhões de dólares. Das pessoas que estão aí no setor terciário, que é o setor da agricultura na China, 55% na agricultura, 30% na pecuária, 12% na pesca, certo? O PIB do setor terciário ele está em ascensão. Desculpa, um equívoco. Eu acabei de dizer, eu troquei. O setor primário, que é o setor da indústria, não é o setor terciário. O setor terciário é o do comércio. Então, a gente falando aqui da economia rural, a economia rural é o setor primário. Então, os países desenvolvidos, voltando, fica em torno de 5%, menos que 5% da PEA, né, no campo. Na China, olha só, 28% da população chinesa, dos trabalhadores chineses, trabalham no campo. Certo? Então, bem diferente dos dados aí dos países desenvolvidos. Só que se observa recentemente, o setor terciário em ascensão. Então, está crescendo. Já é o maior setor da China, 42%. O setor terciário é o setor de comércios e serviços. Continuando, olha só esse mapa aqui, esse gráfico. China, evolução da composição do PIB no período entre 1980 e 2015. Aqui a gente tem 1980, 1990, 2000 e 2015. Na cor azul, setor primário, vamos ver. Em 1990 ele correspondia a 29,6% do PIB, caiu para 26%, caiu para 14% e caiu para 8%. Ou seja, a gente observa aqui uma menor participação do setor primário, das atividades rurais, né, da agricultura, da agropecuária, no PIB chinês. Setor secundário, que é o setor da indústria, olha só, em 1980, 48%, depois 41%, 45% e 40%. Também diminuindo, né? Olha só, começou com 48%, então a participação do setor industrial no PIB também diminuiu. E o que a gente vê em franca ascensão aqui? O setor terciário, que é o setor de comércio e serviços, de 22% saltou para 50% do PIB chinês. Olha só, por isso que a gente observa então que o crescimento do setor terciário, né? Ascensão, é a mesma coisa, certo? Pessoal, por hoje a nossa aula termina por aqui. Esse assunto dos aspectos econômicos da China a gente vai continuar na próxima aula, a gente vai falar um pouco aí da mudança que houve com a Revolução Socialista de 1949, tá? E a gente vai adentrar aí mais especificamente nesse assunto dos aspectos econômicos. Então por hoje a gente fica por aqui, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, qualquer dúvida vocês direcionem ao tutor da turma de vocês e até a próxima aula.